Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal, o Estudo Divino. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante e também muito pedido aqui no nosso canal, sobre o dízimo. Amados irmãos, mais uma vez convido a você não para acreditar no que eu digo, mas sim no que a palavra do Senhor tem a dizer, a estudar o que de fato é verdade e o que é mito sobre o dízimo. Assim como muitas tradições aprendidas na igreja, o dízimo é mais uma das que permanece firme e com considerável fidelidade. Até mesmo quem não dá o dízimo acha correto que as pessoas deem. Mas será que de fato estaria correto isso? Devemos separar uma parte do nosso salário, no caso 10%, para dar para Deus? Eu vos digo, amados, sim, devemos ajudar a obra do Senhor, mas não com dízimos, e sim ofertas. Vamos ver agora em que nos baseamos na Bíblia para apoiar essa teoria. E se você quer conhecer a Deus e a verdade, acompanhe-nos, Deus te guiará e você descobrirá coisas impressionantes sobre esse tema maravilhoso. Quando eu disse tradições da igreja, eu estava me referindo exatamente à mudança da essência do dízimo. De fato, as pessoas davam dízimos. Fala sobre os dízimos no Velho Testamento. Mas antes de trazer para os nossos dias e para o Novo Testamento, devemos entender algumas coisas. Primeiramente, que dízimo não era dinheiro. Nunca foi dinheiro. Deuteronômio 14:22 diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente. E ainda diz que cada ano se recolher no campo. Ou seja, além de ser alimento, o dízimo era dado uma vez por ano. Em Deuteronômio 14:23 ainda diz: e perante o teu Deus, no lugar que ele escolher para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao nome do Senhor teu Deus, todos os dias. Neemias 13, verso 12 também diz: então todo Judá trouxe dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Os dízimos tinham que ser alimentos porque havia uma essência para isso. Em Deuteronômio 14, dos versos 24 ao 26, nos mostra que o povo levava esses dízimos para um local onde se adorava a Deus, um local onde Deus escolhia, e ali eles comiam e se alegravam. E se por acaso fossem muitas coisas e não desse para levar, aí sim, o povo trocava por dinheiro esses dízimos e lá no local de adoração compravam novamente a comida e ali comiam. Ou seja, dízimos nunca foi dinheiro, mas ofertas sim eram dinheiro. Vemos isso no Novo Testamento. Em Mateus 23:23, Jesus disse: pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, ou seja, alimentos. Em Lucas 21, especificadamente no verso 2, fala da viúva que lançou 2 pequenas moedas. Nestes textos confirmamos que o dízimo era alimento. E ainda vemos que a viúva deu moedas, ou seja, dinheiro. Muitas pessoas podem dizer que naquela época tinham colheitas e era o único jeito de dar o dízimo. Mas isso não justifica, porque já havia o dinheiro, tanto que as ofertas eram dadas em dinheiro. E mesmo quando o dízimo era trocado por dinheiro, Deus permitia isso apenas para que o povo não carregasse peso por longo caminho, mas depois era convertido novamente em alimentos. Agora uma reflexão com vocês, amados. Imagine que uma pessoa gasta com alimentos por mês R$ 500. Imagine que ela tirasse desses R$ 500 10%. Ficaria 50. Imagine o que se pode comprar com R$ 50 em um supermercado. Imagine se esses R$ 50 de compras fosse dado por cada pessoa para a igreja e a igreja distribuísse aos pobres e necessitados. Será que haveria fome no mundo? Apenas para refletir. O segundo ponto é uma das mudanças mais impactantes feitas pela igreja moderna. O dízimo era uma herança para os levitas. Vejam em Números 18, no verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão.
Em Números 18 ainda, no verso 26 fala: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Se você ler até o verso 32 de Neemias 18, você verá mais informações. Em Hebreus 7, no verso 5, já no Novo Testamento, Paulo escreveu: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Vemos nesses versos que, além do dízimo ser uma herança para a tribo de Levi, pois a mesma não tinha terras em Israel, também era praticada apenas pelo povo de Israel. Isso não é e nunca foi para nós. Mas, se você quiser dar dízimo ainda, deve procurar um pastor ou padre da tribo de Levi para dar o dízimo, pois a lei é essa: dar para quem é da tribo de Levi. Ainda há passagens bíblicas que nos mostram que, além do dízimo ser somente do gado e do rebanho, eles contavam com o 10º animal que passasse debaixo do bordão. Vejam só em Levítico 27, 32 e 33. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. No Novo Testamento há poucas passagens que falam sobre o dízimo. Entre elas está uma passagem que Jesus diz, em Mateus 23, 23, ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Muitos podem afirmar que Jesus disse: fazer estas coisas e não omitir aquelas. A palavra aquelas se refere ao dízimo, ou seja, Jesus apoiou essa prática? Sim, mas reparou com quem Jesus falou? Falou aos fariseus, que eram de Israel, eram israelitas, exatamente para quem foi dada a lei do dízimo. Confirmamos isso lendo as cartas de Paulo, que edificou os gentios por toda a Ásia, mas em nenhuma de suas cartas apoia a prática dos dízimos para os gentios, e nem em Atos dos Apóstolos. Diferente disso, vemos que em Hebreus 7 tem algo que pode tirar todas as nossas dúvidas. Hebreus, capítulo 7. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele.
há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. E aí muitos podem vir com Malaquias 3, de 8 a 10. Muitas pessoas dizem que se a gente não der o dízimo, seremos amaldiçoados, segundo essa escritura. E se nós dermos o dízimo, Deus abrirá a porta dos céus e nos abençoará. Amados, fiquemos na verdade, pois Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8,32. E ainda disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, em Mateus 11,30. E ainda disse em Lucas 11,46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais aos homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com os vossos dedos tocai essas cargas. Essas cargas são colocadas como lei em nossas costas, nas costas dos fiéis que estão nas igrejas, orando e adorando a Deus. Essas pessoas se sentem na obrigatoriedade de separar aqueles 10% como lei para que eles sejam abençoados. Não caiam nessa de que dando dízimo, bênçãos cairão sobre ti, pois podem até cair, mas não por causa do dízimo, mas sim porque o Senhor decidiu te abençoar. Em 2 Coríntios 9, no verso 7, Paulo escreve, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Muitos dão os dízimos apenas por necessidade, porque temem ser julgados e estar fazendo o que é errado. E isso não provém de Deus, provém do grande fardo dos fariseus. A verdadeira e fiel contribuição para com a obra do Senhor são as ofertas de coração, sem tristeza nem por necessidade, como diz em Atos 4, verso 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E ele repartia a cada um, segundo a sua necessidade. Não tem 10%, não tem 20%, não existe nada de porcentagem. Existe o que manda o teu coração. Existe o que o teu coração quer que você faça. Ainda acha que o dízimo está certo? Então procure um sacerdote da tribo de Levi e doe 10% do que você come. Só assim estará cumprindo a lei de maneira correta e eficiente, se você quiser continuar debaixo da lei. O sistema religioso trouxe o dízimo para os nossos dias para arrecadar riquezas para as igrejas. Vejam só alguns pastores andando de carrão e morando em mansões. Isso está certo? Sendo que o dízimo era para ser convertido em uma comunhão, um ato de amor e testificação do nome de Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo a fim de que os irmãos saibam a palavra do Senhor, o que a palavra tem a dizer. Jesus te ama. Mas não se esqueçam, pratiquem ofertas com amor e ajudem a quem realmente precisa. Porque em Mateus 25:45, Jesus disse, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim.